E aí, beleza? Esse é Jonathan Wick, que está passando um momento bem difícil em sua vida. Acabou de perder sua esposa, que lutou por meses contra o câncer e teve que autorizar as máquinas serem desligadas nos últimos momentos de sua vida. No enterro se mostrou ser bem durão, só que um dos seus antigos amigos de trabalho veio o vê-lo, se chamava Marcos, dizendo que na vida não existe razão para essas coisas e era apenas mais um momento triste de tantos outros. Na profissão deles raramente se viam, mas ele queria ver como estava seu velho amigo. Porém, naquela noite recebeu um presente, algo que mudaria sua vida para sempre. Que junto com uma carta de Ellen, sua esposa, que dizia que ele tinha que arrumar alguma coisa para amar, veio um pequeno beagle muito simpático, no qual a carta deixou Jonathan bem emocionado, e o cachorrinho se chamava Daisy. Esse seria o começo da sua recuperação emocional. Pela manhã, no dia seguinte, acordou primeiro do que Jonathan, pois precisava fazer suas necessidades e também estava com fome. John então saiu para abastecer o seu Mustang Boss 429 e no posto 3 babacas pararam para abastecer também. E um deles achou o carro dele muito maneiro e perguntou a John quanto ele queria pelo carro. Claro que obviamente não estava à venda, mas o moleque insistiu, dizendo em russo que tudo nessa vida tinha um preço. John também falava russo e respondeu chamando o moleque de otário. E naquela tarde, John ainda deu algumas voltas na pista do aeroporto, uma forma de extravasar sua dor e também provar que o Mustang estava bom de freio. Nossa, é muito forte. A tensão começou naquela noite, pois ouvindo um barulho, o pequeno beagle foi até a sala. John foi atrás, sendo surpreendido pelos 3 babacas que estavam atrás das chaves do carro dele. Bateram nele mais algumas vezes e mataram o pequeno beagle, a ligação emocional mais forte que ele ainda tinha com sua esposa. E naquela manhã, coberto de raiva e dor, teve que enterrar o pequeno cachorro. Está aí uma motivação simples, porém extremamente forte para buscar vingança, né? Seu Boss 429 foi parar na oficina do Aurélio, um cara bem conhecido no submundo do crime, onde o babaca que roubou queria um número novo de chassi e documentos quentes, só que Aurélio não parecia querer fazer negócios. O moleque se chamava Yusef Tarasov, filho de um poderoso mafioso russo chamado Viggo Tarasov. E por isso o moleque roubava e fazia de tudo como se fosse dono do mundo, tanto que queria mandar em Aurélio aquela manhã, que não abaixou a bola. Disse que trabalhava para o pai dele, não para ele, dando um belo cruzado de direita em Yosef, que na sequência, mesmo capanga dizendo que o pai dele não iria gostar nadinha, não aceitou aquele carro em sua oficina. Mais tarde, quem apareceu foi o próprio John para saber se seu Mustang estava por ali, e como não estava, queria de Aurélio apenas um carro emprestado. E mais tarde recebeu uma ligação do chefão, querendo saber o porquê Aurélio bateu em seu filho. E com a resposta simples, foi porque ele tinha roubado o carro de John Wick e matado o cachorrinho dele. Até então, pro submundo do crime nem é lá grande coisa, mas Tarasov ficou preocupado. Queria ver seu filho, que tinha acabado de chegar de um serviço, deu a ele uma bebida e depois um soco no estômago do garoto, por ter roubado um carro. E não era o que ele fez, e sim de quem ele tinha feito. John já foi um dos seus antigos sócios, no qual o chamavam de Baba Yaga, e era ele que enviavam para matar o bicho papão. Era um homem de foco, dedicação e uma maldita força de vontade, no qual ele tinha visto ele matar 3 homens num bar, apenas com um lápis. Tão dedicado que para sair, o Viggo deu a ele uma tarefa impossível, que claramente ele conseguiu. Tudo para poder ficar com uma garota. E agora, depois de alguns dias que sua esposa morreu, seu filho fez umas cagadas, roubou seu carro e ainda matou o cachorrinho dele, sabendo que nada poderia fazer para proteger seu filho. E você não fará nada, porque não pode fazer nada. Ixi. John então desenterrou suas armas e o ouro que ganhou, trabalhando como assassino de aluguel. E mesmo Tarasov ligando para ele para resolverem essa situação, John não disse nem uma palavra, pois aquela noite o bicho papão estava de volta. E mesmo Tarasov enviando homens na sua casa, Jonathan começou matando 4 caras com um piscar de olhos. Na sequência, lutou com os outros caras, mas uma coisa que ele sabe fazer muito bem é não desperdiçar balas. Além de matar com muita facilidade, o último ele cravou uma faca em seu peito, totalizando 12 mortos em apenas poucos minutos. O lance é que os vizinhos reclamaram do barulho. E Jimmy, o policial, o conhecia muito bem, já achando que ele tinha voltado a trabalhar, mas John disse apenas que estava limpando o lixo. Na verdade, os assassinos de aluguel têm seu próprio método de limpeza, chamando Charlie e sua equipe para limpar toda aquela sujeira. E eram pagos com moedas de ouro. E depois disso, Viggo colocou a cabeça de Jonathan
a prêmio, $2 milhões, e ainda contratou Marcos, amigo pessoal de John, para fazer o serviço. Jonathan foi se hospedar no Coliseu, um hotel exclusivo para assassinos de aluguel, onde era bem respeitado por sinal. E naquela noite no bar do hotel foi falar com o dono, o Winston, que deu a ele o aviso, pois ele tinha saído uma vez e isso é um dom para os assassinos, mas se ele continuasse matando pessoas, algo a mais iria seduzi-lo para continuar e afundaria nesse mundo do crime. Bom, porém agora já era tarde demais, né? E descobrindo que ele estava no Coliseu, o advogado disse a Tarasov que um contato lá estava disposto a quebrar as regras e ele dobraria o prêmio. Mas Jonathan recebeu a dica de onde Yosef estava, em uma boate chamada Red Circle. Ele se preparou e o lance que por lá estava cheio de capangas de Yosef, mas ele entrou com facilidade, já pegando um no vestiário e na sequência enchendo o babaca amigo de Yosef de porrada. O fim dele foi ser afogado e no segundo andar Jonathan estava passando cerol fininho nos guardas e não tinha piedade de ninguém. Porém ele foi descoberto e na confusão lutando com o capanga, Yosef descobriu que ele estava por ali. Claro que isso não tirou a atenção de John, que continuou seu banho de sangue matando capangas. Que olha, sinceramente, se John quisesse, poderia ter matado Yosef ali mesmo. Porém o garoto escapou para a boate e aí, meus amigos, bala comeu solta. Com John não tem bala perdida, são tiros precisos e uma forma de recarregar a pistola muito rápida. John tem um jeito muito característico de acabar com seus adversários, e até ele ser atingido nessa parte já tinha matado quase 40 capangas e Yosef acabou escapando. Depois disso, John ainda lutou com um dos seguranças, que conseguiu levar a melhor para cima de John, o jogando do andar de cima. Mas ele ainda iria continuar sua caçada, dando o recado pro moleque através do telefone de Victor. Voltando para o Continental para cuidar dos médicos e um bourbon que o ajudaria com a dor. Claro que ele tinha que descansar, mas seu amigo Marcos estava o vigiando, avisando John que tinha alguém no seu quarto. Era Perkins, que estava disposta por $4 milhões quebrar as regras do Continental. Aí a porrada comeu solta no quarto e John levou a melhor. Ameaçou colocar uma bala na cabeça dela se ela não dissesse onde estava Vigo. Porém, ela abriu o bico sobre uma igreja de fachada onde o mafioso guardava suas riquezas pessoais e pediu para Harry, outro assassino, cuidar de Perkins para ele. Ele foi a tal igreja, já chegou com o dedo coçando para matar capangas e depois, com a ajuda do padre, abriu o cofre para fazer uma baguncinha com as coisas de Vigo, fazendo o mafioso perder muita coisa importante com o incêndio. Ficou esperando de cima do prédio, já Perkins escapou matando o coitado do Harry. Não estava nem aí para as regras do Continental. Já Jonathan, pois bem, a metralhadora estava carregada e ali no pátio da igreja derrubou mais alguns capangas. Porém, ele quase foi atropelado e com isso o chefão o capturou. Tava louco da vida com o John por ele ter queimado provas de crimes, gravações e chantagens, algo que não tinha preço naquela cidade. E como ele estava ali amarrado, finalmente iria matar o tal Baba Yaga, pedindo para os seus capangas asfixiá-lo. Porém, seu amigo Marcos o salvou e o outro, John Wick, teve que lutar usando o jiu-jitsu para finalizá-lo. Pegou uma arma e ainda correu atrás do carro de Vigo, entrando na frente e matando o motorista, mostrando para o chefão que ele não estava para a brincadeira. Onde ele está? O Vigo então não teve muita escolha e teve que entregar a localização de seu filho e ainda cancelar a recompensa. E bom, não demorou muito para John chegar até lá, matar os babacas com arma de longo alcance e destruir os carros. E finalmente teve a sua vingança que tanto esperava. E eu achei que Yosef merecia levar uns tapas antes de morrer, mas o serviço estava feito. Encerrou sua conta no hotel e ainda ganhou um Dodge Charter da gerência como pedido de desculpas pelo ocorrido. Agradeceu seu amigo Marcos por ter salvo mais uma vez. O problema é que ele estava sendo vigiado por Perkins, que estava trabalhando com Vigo. E com isso, Vigo foi atrás dele, onde isso para o mafioso era traição e depois de espancá-lo, iria torturar até a morte. Mas Marcos se soltou e morreu do seu jeito. Claro que John iria atrás dele por isso, mas não sabia onde o encontrar. O Winston então teve que agir, já que foi mais uma traição de Perkins, agora ela foi escondida
excomungada do Continental e revelou a John onde Viggo estaria. Que bom, em resumo, ele estava a caminho do L, que ele tinha em um porto próximo na cidade. E aí foi mais uma daquelas perseguição onde os capangas nada conseguiram fazer contra John Wick. Mas apesar dele matar um bocado de capangas, Viggo jogou o Dodge de John de cima de uma plataforma, bem na hora que começou a chover, sobrando apenas o mafioso e Jonathan. Nessa, Viggo queria lutar à moda antiga e eu não sei de onde esse maluco achou que ganharia dele numa luta normal. Mas Viggo tinha uma faca e Jonathan se feriu para quebrar o braço de Viggo. E com isso, cravar a faca em seu pescoço, matando finalmente o mafioso. Indo parar em um canil veterinário para pegar alguns remédios e tentar recuperar os pontos, e foi ali que encontrou um novo amigo, agora um pitbull, indo para casa de a pé, pois ainda não recuperou o seu carro. Melhor do que nada. Seu Mustang estava com o irmão de Viggo, Abram Tarasov, outro poderoso mafioso, e para poder entrar no covil do russo, ele precisou pegar uma carta de um dos seus capangas. Abram também sabia que John Wick era um homem de foco, compromisso e uma maldita força de vontade. Acho que todos os chefões dão a mesma descrição dele, inclusive da história do lápis também. E enquanto isso, John passava o cerol fininho em seus capangas e não demorou muito pro telefone tocar. Ele diz que veio pregar o seu carro e o Mustang para ele também tinha um valor sentimental. Claro que para sair dali não seria uma tarefa muito simples. E bom, coitado do Mustang, que levou mais pancadas que John Wick nessa. Ficou bem avariado e até perdeu a porta, mas isso não impediu de usar o carro como a arma. E depois de ser ejetado do seu carro, derrubou vários capangas de Abram Tarasov na porrada, e com a cara que o mafioso estava, sabia que John Wick iria aparecer. E foi dito e feito. John Wick subiu na sua sala e ali brindaram com vodka, onde John Wick pediu paz para essa guerra entre famílias. Abram Tarasov aceitou e voltou com seu carro para casa. Coitado do Mustang, estava bem judiado, porém também fazia parte da ligação emocional que ele ainda tinha com ele. Seu pitbull estava o esperando quando chegou, e se tudo desse certo agora, curtiria sua aposentadoria. Aurélio iria consertar o seu carro, porém iria demorar um pouco para ficar pronto. E Jonathan estava disposto a encerrar de vez sua vida de assassino de aluguel. O problema é que assim que terminou de passar o concreto, recebeu a visita. Era Santino D'Antonio, agora da máfia italiana, dizendo a John que ninguém sai daquela vida de assassino e volta sem consequências. Tirando do bolso um artefato que simbolizava uma promissora que John Wick devia a ele e queria os seus serviços como pagamento. Porém, Jonathan não estava interessado e dispensou Santino D'Antonio, que insistia que ele era obrigado a pagar a promissora. Mas John Wick pediu para ele procurar outra pessoa e pediu para Santino sair de sua casa. Ok, ele foi embora e a consequência disso foi lança-granadas na sua bela casa, que incrivelmente ninguém deixa John Wick em paz, e as lembranças boas que ainda tinha naquela casa com sua esposa queimaram aquela noite. Você é louco? Aí já sabe, né? Sua raiva era grande. Foi até o Continental novamente e queria falar com Winston. Como gerente do Continental e parte importante das regras e leis do mundo dos assassinos, o lance de ter dado a promissória a Santino era sério. Eram as duas regras que não podiam ser quebradas: derramar sangue nas dependências do Continental e honrar as promissórias. E se ele descumprir uma dessas regras, seria um excomunicado e a punição seria a morte. Então, ele não tinha escolha. Teria que pagar o que devia a Santino D'Antonio. Então Sharon, o recepcionista, cuidaria do seu cachorro e ele foi até Santino para saber o que ele queria. O mafioso era um bilionário que, como tal, só queria mais poder, e ele queria que John matasse sua irmã, Gianna D'Antonio, pois como mais velha, ela assumiria o lugar de seu pai na alta cúpula e por poder vale até matar a sua irmã. Jonathan sabia que era uma tarefa complicada e agora estava oficialmente de volta ao trabalho. Foi até Roma, onde Gianna D'Antonio estava, e se hospedou no Continental de Roma, sendo recebido pelo gerente Julius, que só queria saber se ele estava em Roma por causa do Santo Papa. Ele respondeu que não, era apenas outros negócios, mostrando o nível de perigo que John Wick poderia ser. Ok, ele precisava de roupas, armas e mapas, tudo que um assassino precisa para invadir um local extremamente protegido por seguranças. Sua roupa era à prova de balas, o armamento tático robusto e muita munição. E
John Wick então seguiu sua missão, sendo sempre observado por uma das seguranças pessoais de Santino D'Antonio, e aquela festa foi feita especialmente para Gianna D'Antonio. Ela tinha um assassino pessoal que a protegia, chamado Cassian, e pediu para ele cuidar da porta, pois iria retocar a maquiagem. No entanto, nos seus aposentos lá estava ele, John Wick, esperando para fazer o seu serviço. Ela sabia que era o seu emissário da morte, já que a promissória era do seu irmão. Mas ela disse a John que viveu a vida do seu jeito e morreria também do seu jeito, cortando os próprios pulsos e deitando em sua banheira. E assim que desmaiou, John Wick terminou o serviço. Porém, na saída deu de cara com Cassian, e se ele estava ali, era por alguém importante. Sem pensar duas vezes, já trocaram tiros, mas John escapou e era hora de chover bala do céu, né? Começando a matar capangas ali no palco mesmo, e foi derrubando eles até chegar nas criptas. E Cassian agora sabia que sua protegida estava morta, e ali nas criptas ele encontrou a guarda pessoal de Santino, que agora também estavam atrás dele. Mas o que John Wick tem, além de boa precisão, é muita munição, né, para derrubar um exército, e foi isso que ele fez. Matou tudo que apareceu na sua frente, mostrando como se gerencia munição e tática para matar, que até ele sair das criptas tinha matado mais de 45 capangas. Só que agora tinha uma pedra no sapato, Cassian, que tinha contas para resolver. Começaram a lutar pelas ruas de Roma, até que essa briga deu nas dependências do Continental. E como existiam regras, os dois tiveram que acalmar os ânimos no bar. Só que, segundo Cassian, ele estava longe de estar livre, pois agora iria atrás dele, dizendo que o mataria rápido como uma cortesia profissional. E olha que ali no bar tinha ainda a guarda-costas de Santino, deu o aviso que estava de olho nele. E ele também sabia a língua dos sinais e disse a ela que era ele que estava de olho nela. Com o serviço pronto, John iria para casa. O problema é que Santino, por John ter matado sua irmã, daria uma recompensa de 7 milhões de dólares, quase 40 milhões de reais pela cabeça de John Wick. E esse contrato foi enviado para todos os assassinos de aluguéis de Nova York. Só que, segundo Winston, Santino apunhalou o diabo pelas costas e não fazia ideia do que estava por vir. Para John, era ser caçado o tempo todo por assassinos de aluguel por onde passava, e aquela história de matar 3 homens com um lápis deu para sentir o gosto, pois ele matou foi 2. E para completar, Cassian ainda estava na cola dele. Que incrível como não acertam pessoas nesses tiroteios. E se seguiu pelo shopping e depois chegaram ao metrô. Dentro do vagão, assim que esvaziou, começaram a lutar. Em resumo, John levou a melhor, cravando a faca na aorta de Cassian, e se ele puxasse, sangraria até a morte, dizendo para considerar como uma cortesia profissional. Porém, para John não estava fácil escapar dos assassinos, então ele foi até um mendigo e deu a ele uma moeda de ouro, pedindo para ele levar até o seu chefe, que matando aqueles 2 assassinos, John acordou com soro e curativo nos ferimentos. Bowery King era o chefe dos mendigos, que pediu uma esmola por toda Nova York, que na verdade era tudo fachada, pois era apenas para tocar informações e saber de tudo que estava rolando. Eles se conheceram no passado, quando John deu a ele uma escolha que cortou sua garganta, e se ele mantivesse a pressão, sobreviveria. E assim sobreviveu, se tornou um mafioso do submundo de Nova York, e agora John Wick precisava de sua ajuda, pois ele poderia considerar isso como uma troca, pois mataria Santino, que tiraria o mafioso do seu pé, que assim que fosse da alta cúpula, acabaria com o negócio dele de mendigos por Nova York. John só queria apenas uma arma, então Bowery deu a ele uma Kimber 1911.45 com capacidade para 7 balas, e como a recompensa por sua cabeça era 7 milhões, ele só teria 7 balas. Interessante e preocupante, mas era isso ou nada. Então John foi atrás de Santino na festa de sua coroação para a alta cúpula, e assim que avistou Santino e seus capangas, acabou com as 7 balas num piscar de olhos. Porém, capangas não tem alma, mas tem pistola, e aí de novo, bala e capanga morto aos montes. John, sem misericórdia, matou tudo que estava na sua frente, e o lance de foco e determinação realmente não é brincadeira para John. Santino se escondeu em uma exposição de espelho na galeria de artes, e para Santino, John era viciado em vingança, e por isso ele tinha essa maldita força de vontade. Claro que a luta e tiroteio ainda continuou na galeria de artes, mas a guarda-costas pessoal de Santino chegou, e enquanto John ainda matava capangas, ela tirou Santino da galeria e ficou para lutar com John, dando de cara com ele, que apesar da garota ser dedicada, não teve chances nenhuma contra Jonathan. Santino foi se esconder no Continental, pois sabia que lá John nada poderia fazer. E aí que tá, Santino na sua arrogância ficou tirando onda da cara de John, que poderia ficar ali por muito
muito tempo e não enjoar dos pratos. Era para John apenas ir embora, mas o que ele fez foi meter uma bala na cabeça de Santino. E aí, ao invés dos problemas de John acabarem, só aumentou. John, apesar de pegar seu cão para voltar para casa, não tinha mais casa na verdade, era apenas só entulhos do incêndio. E as consequências do que ele fez foi ver Winston na manhã seguinte. A alta cúpula assumiu o contrato e agora tinha dobrado o preço. A cabeça de John Wick valia agora 14 milhões de dólares, um pouco mais de 70 milhões de reais. E por matar um homem nas dependências do Continental, foi declarado excomunicável, banido para sempre das dependências de todos os continentais do mundo. Jonathan só não estava morto, pois o Winston pediu que não fizesse. Porém, ele tinha 1 hora para fugir e deu a ele o artefato de promissória, talvez precisasse ao longo do caminho, pois agora o que ele enfrentaria era muito pior do que ele já enfrentou. Mas John Wick deu o aviso que quem quer que venha atrás dele, ele iria matar todos. O Winston não duvidava, e nem eu, porém ele tinha que desaparecer rápido, pois em 1 hora o alerta foi emitido mundialmente que John Wick agora era o cara mais procurado do mundo. Que loucura! A hora do banimento foi emitida para as 18 horas, e todo mundo já estava sabendo que o tempo de John Wick era curto. Ele, como gente boa, deu uma moeda para o taxista deixar seu cachorro no Continental e seguiu até a biblioteca pública da cidade à procura de um livro russo. Na verdade era falso, onde lá dentro tinha moedas de ouro, um crucifixo, um artefato de provisória e também uma foto de Ellen. Só que ali ele também encontrou um assassino, Ernest, que não estava ligando muito se deu o horário ainda ou não e queria matá-lo do mesmo jeito. Que apesar do tamanho até que era rápido e conseguiu feri-lo, mas John colocou o grandão para dormir rapidamente. Precisava agora de um médico, ele foi até o doutor, que como tinha 5 minutos, iria fazer o possível. Mas contando os últimos segundos, teve que parar. Eram as regras. O médico não podia mais ajudá-lo. No entanto, John terminou de fechar os pontos sozinhos e o médico mostrou a ele onde tinha remédio. Só que com essa ajuda, possivelmente iriam saber. E ainda teve que atirar no médico a pedido dele. John precisou correr até uma loja de antiguidades e enquanto os assassinos chegavam, montou rapidamente um revólver antigo, alinhou no ouvido o momento certo do tambor e atirou no assassino. Na sequência, tinha um mais atrás dele, então o que John achou como arma foram facas. E como para ele facas faz toda a diferença, matando 4 assassinos com armas brancas com muita facilidade. E teve um que ele cravou a faca no olho e o outro um machado na cabeça. E ficar pelas ruas era muito perigoso, tanto que foi atropelado 2 vezes. Teve que se esconder em um estábulo e aí já sabe, né? Usou foi os animais como arma e os coices deu muito certo. Depois usou um animal para poder escapar, só que agora tinha motoqueiros. Mas com uma pistola ficou fácil despistá-los e o contrato de John só aumentava o preço. Agora estava em 15 milhões de dólares. Porém, ele tinha um lugar para ir, mostrando o crucifixo em um teatro. E assim o deixaram entrar. Lá, vendo a apresentação de uma garota, estava a diretora, chefe de um grupo de ciganos russos chamado Ruska Roma, e Jonathan cresceu nesse lugar. Ele fazia parte desse grupo, porém mesmo assim, eles corriam perigo por ajudá-lo. Mas como filho da Bielorrússia e membro da Ruska Roma, ele tinha direito a um passe e a diretora tinha que ajudá-lo. Aquele crucifixo, na verdade, era um ingresso que dava direito a um pedido único. E ele pediu para a diretora uma passagem para ir para a Casa Blanca no Marrocos. Ele então foi marcado, simbolizando que seu passe tinha sido usado e ele nunca mais poderia voltar para casa. Bom, John Wick tinha feito uma baita bagunça, né? Então a alta cúpula enviou uma juíza para saber quem foi o culpado de deixar John Wick escapar. Primeiro, sabendo que um membro da alta cúpula foi morto nas dependências do Continental, Winston, apesar de servir as regras por 40 anos, seria destituído do seu cargo e teria 7 dias para a transição. Ela também foi falar com Bowery King, já que ele deu uma Kimber 1911 para John, e como foram 7 balas, ele tinha 7 dias para abdicar do trono. E mesmo ele dizendo que a Bowery não existia sem ele, para o juiz até o submundo tinha regras e ele tinha 7 dias. Já John foi à Casa Blanca no Marrocos e não tem lugar no mundo que assassinos deixam John Wick em paz e começaram a lutar com ele. Porém, Yasmin, chefe desses assassinos, impediu essa luta, dizendo que a gerência do hotel concedeu anistia a John.
ele foi até o Continental de Casablanca e a senhora Sofia Al-Hazar estava o esperando, no qual ela tinha 2 cachorros treinados e ela já o recebeu com tiros. Mas ela não podia matá-lo, pois tinha uma promissória com o John, e quando ela precisou, Jonathan o ajudou. E agora ele precisava da ajuda dela, mas tentou explicar que agora era gerente de um Continental e não podia sair por aí atirando em capangas. Mas John precisava que ela o ajudasse, levasse até o seu antigo chefe e lá ele buscaria orientação. Claro que isso era extremamente perigoso, já que John era o cara mais procurado do mundo. Poderiam matar ela e até a sua filha, mas foi por causa de John que a garota estava segura. Então ela iria cumprir sua promissória e levaria John para seu antigo chefe. Já a juíza contratou um assassino muito perigoso chamado Zero para ir atrás de todos que traíram a alta cúpula, e depois tinha a missão de matar John Wick. Os primeiros que ele e seus assassinos foram atrás foi a Ruska Roma. A diretora, apesar do seu poder e seu acordo com a alta cúpula, teve que pagar com sangue. Estenderia sua mão e juraria lealdade para a alta cúpula, mas também teria sua punição. John Wick chegou até o antigo chefe de Sofia, um cara chamado Berrada. Era responsável pelo desenho da impressão das moedas de ouro dos assassinos e das promissórias. Um cara que seguia as regras, mas o que John queria saber dele era como chegar a Tag Maori, o ancião, o único homem do mundo que estava acima da alta cúpula, e o que Berrada explicou que não se consegue encontrá-lo, a não ser que o ancião queira. As pessoas que tentam têm que provar a sua coragem e se perder no deserto, seguir a estrela de Orion até não aguentar mais, e quando desse seu último suspiro, talvez ele o encontraria ou não. John ficou grato pela dica e estavam indo embora. Porém, Berrada, pela informação, queria algo em troca, e como gostou do cachorro de Sofia, queria ficar com ele. Como prova de lealdade, claro que ela disse que não, então Berrada atirou no cachorro. Nisso, Sofia ficou desesperada que tivesse matado seu cachorro, mas na verdade pegou no colete. Aí ela se enfureceu de raiva, tirou uma arma do colete do cachorro e começou a atirar em tudo que é capanga. Mataram os homens de Berrada que estavam por ali e ela atirou na perna dele, já que ele tinha atirado no seu cachorro. Bom, aí já sabe, né? É bala voando pra tudo que é lado, só que aqui tivemos um elemento novo. Além de Sofia mandar super bem, ela tinha ajuda dos seus cachorros. Eu vou falar, os animaizinhos eram bem úteis, tiravam a atenção dos capangas quando eles mesmos não finalizavam o atirador. E trabalhando em equipe chega a ser até bonito de ver, e John Boysben estava fazendo o que faz de melhor: atirar e recarregar mais rápido do que os seus adversários. Porra! Depois do banho de sangue da ajuda de Sofia e de seus animaizinhos maravilhosos, ela o levou para o deserto, já que queria encontrar o Tag Maoli. John então pagou a promissória e ela, na sua raiva, nem deixou água para ele. O lance de atravessar o deserto não deve ser fácil. De terno ainda, John não duraria muito tempo. E mesmo seguindo a estrela que disseram, ele aguentou apenas uma noite e depois pela manhã não aguentou a insolação. Enquanto isso, Zero e seus assassinos foram até a Associação dos Mendigos de Bower King, matando todos sem piedade, e até o rei teve sua punição. 7 balas a John Wick, ganhou foi 7 cortes, que dificilmente alguém sobreviveriam a eles. Já John finalmente foi encontrado pelo ancião e perguntou a ele o porquê deveria viver. Ele disse que queria viver por poder lembrar todo dia que amou e amaria Ellen pelo resto de sua vida. Porém, Tag Maoli deu a ele uma escolha. Seu banimento seria retirado e o contrato encerrado se ele aceitasse trabalhar para a cúpula, fazendo o que faz de melhor pelo resto de sua vida. Ou então morreria ali mesmo. E a sua primeira tarefa era matar Winston, já que ele esqueceu o significado de lealdade. Seu banimento e contrato ficariam abertos até ele cumprir sua tarefa, e como viu que não tinha escolha, aceitou. E para provar lealdade ao Tag Maoli, o ancião queria que ele arrancasse seu dedo. Então John Wick, sem pensar 2 vezes, fez, e assim provou sua lealdade ao Tag Maoli. Seu banimento de Nova York foi suspenso e teria uma equipe para escoltá-lo, a mesma equipe de assassinos do Zero. Mas John Wick não gosta de ser seguido, né? E com um belo truque na frente de Zero, matou um de seus homens e escapou da estação. Na sequência, matou 2 motoqueiros e pegou uma das motos, e seria uma perseguição clássica de moto. Eu só não sei por que eles insistem em querer lutar contra John
ainda em alta velocidade, todos levaram a pior. Com cada tombo que eu fiquei com dó das motos. No entanto, Zero ainda estava na sua cola e o seguiu até o Continental. Ali eles não podiam fazer negócios na dependência e Jonathan estava ali para ver o gerente. Que bom, Winston não estava muito afim de renunciar e John tinha sua missão de matá-lo, mas também não estava muito afim de matar o seu amigo. Então o que a juíza fez foi desconsagrar todo o Continental de Nova York. O hotel agora não era mais um lugar seguro e em breve estaria cheio de assassinos para matar Jonathan e Winston. E com isso agora os privilégios de John foram restaurados. Então John poderia pedir o que quisesse. Winston tinha um cofre cheio de armas ao seu dispor. No entanto, as coisas mudaram um pouco desde quando John Wick saiu. Os agentes estariam mais preparados para enfrentá-lo e o armamento deveria ser um pouco mais tático, pois assim que o hotel fechou, chegou 2 ônibus lotados de agente com proteção dos pés à cabeça e a coisa ficou um pouco mais séria. Jonathan faria o que faz de melhor, caçar. O problema é que os agentes chegaram preparados com blindagem e roupas à prova de bala e não era qualquer um para derrubar eles. Até John Wick estava enfrentando dificuldades, tinha que atirar entre o vão dos capacetes para matá-lo. Mas para que economizar, não é mesmo? O lance era usar balas de aço calibre 12. Agora sim, não tinha blindagem que segurava. E passando a lambida nos agentes, John Wick chega até a ser um personagem OP no final das contas, ou seus adversários que não têm treinamento suficiente para enfrentá-lo. Ok, talvez Zero e seus homens tenham treinamento, já que parece que a arte marcial mais fraca de John é o Kung Fu. Porém, John foi treinado na lendária arte do Genjutsu, né? E com espadas ele conseguiu matar os capangas. Vale lembrar que a idade chega para todo mundo, né? E lutando contra 2 que só não mataram, pois respeitavam muito bem John Wick, ficando honrados de lutar contra ele. Só que agora ele usaria o seu cinto e teria que provar que não estava tão velho assim. Teve uma luta até interessante e como o andar era feito de vidro, John Wick derrubou os 2 no andar de baixo. Só não matou eles pelo respeito que tiveram por ele. Mas foi chegada a luta final contra Zero, né? Que insistia que ele e John eram iguais, que apesar de ser mais rápido, John ensinou uma lição. Primeiro, de como era ser um ninja e depois de humildade, mostrando a Zero que também sabia usar a wakizashi, a segunda espada de um samurai, cravou ela em seu peito e agora não tinha mais fôlego para lutar contra John. A juíza propôs uma trégua para Winston e as tréguas são sempre bem interessantes. Winston saiu de seu cofre e só queria provar a sua força, que inclusive era muito além daquele hotel. Ela já estava disposta a reconsagrar o hotel e dar o poder a Winston novamente, já que ele era um símbolo de poder há 40 anos para a cúpula, mas ele teria que fazer algo a respeito de Jonathan. E o que ele fez foi atirar em John Wick, que caiu de cima do Continental. E como a juíza acreditou que ele estava morto, aceitou os termos de Winston e foi uma bela jogada do gerente. Isso daria ao Continental poder novamente, porém a juíza foi até o beco e ele não estava mais lá. Ela não queria ver o bicho-papão visitando a alta cúpula de madrugada, mas o Winston disse que resolveria esse problema. Porém, não foi só John que sobreviveu. O rei do submundo também estava cheio de ferimentos e com muito ódio dessa tal alta cúpula, querendo alguém para buscar vingança. E olha só, John Wick também estava muito bravo com eles. Terminando assim os 3 filmes de John Wick, que tem uma história simples, que se tornou uma guerra. E agora esperar o 4 pra gente conferir juntos aqui no canal. Bom galera, esse foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!